fica comigo até o final, que vocês vão pegar várias dicas de como conseguir também a vaga na escola especial pro filho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Oi meninas, mais um vídeo pra vocês, contando um pouco da minha luta pela inclusão com as minhas filhas, contando minha história e tentando ajudar vocês com algumas dicas, com a experiência que eu tenho, com tudo que eu passei, pra vocês, mães atípicas que estão nessa luta pela inclusão do seu filho na escola. Então, vou explicar pra vocês. Primeiramente, né, é difícil, Elô? É difícil para você conseguir uma professora auxiliar, é difícil para tudo, né? Para conseguir a bolsa na escola especializada, é difícil também, mas não é impossível. Eu consegui. É alguma coisa que eles dificultam para você desistir? Sim. O que você tem que fazer? Não desistir. E foi isso que eu fiz. Fé, brigar e exigir. E eu consegui. E eu falo hoje pra vocês. Foi a melhor coisa que eu fiz pra minha filha com autismo, porque ela tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ela é não verbal, ela precisa de um suporte maior, ela não consegue pegar num lápis, sabe? Ela tem algumas dificuldades, tem algumas crises, e na escola regular eu tentei de tudo, e foi um sofrimento para ela. Hoje ela ia pra escola regular, era chorando, gritando, eu tinha que estar lá, ninguém segurava ela, era um sofrimento pra ela. Até que eu decidi que eu queria que a minha filha fosse feliz. Eu queria aliviar esse estresse dela, né? Eu queria ela bem. E hoje ela fica nervosa e chora quando a perua do ligado demora pra ir vir buscar ela pra levar pra escola. Até de final de semana, às vezes, ela vai e coloca o uniforme, mostrando pra mim que ela quer ir pra escola. A professora manda foto dela sorrindo, ela bem. Então, ela tá no lugar que faz bem pra ela. Então, o que acontece? Na LBI, né, e toda vez que você for pedir a vaga na escola especial pro seu filho, eles vão alegar que o melhor para ele é na escola regular, é a inclusão, tudo que vocês já conhecem, né? Então, assim, desde do prezinho, eu já fui batalhar para conseguir a escola especial para Dandara. O que a Secretaria de Educação me respondeu? Que não, que é a partir de 6 anos, que é a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Na creche, no prezinho, não, porque ali é o ensino infantil e a responsabilidade é da prefeitura, dar o suporte para as crianças. Então, se o seu filho está na creche ou está no prezinho, você não vai conseguir a bolsa. Você tem que tentar a escola regular para ele, tá? Eu tentei a escola regular, tudo que vocês podem exigir, todas as leis, porque realmente eu queria minhas filhas na escola regular. Pra mim era o melhor pra elas. Então eu briguei por isso, pela inclusão delas. Tanto que a mais velha, a Ana Beatriz, 17 anos, está numa escola regular do estado. Ela tem um suporte e tá ok, tá se desenvolvendo super bem. A Dandara já não deu certo a inclusão dela. E eu optei pela escola especial depois de muito sofrimento e muita luta. Então o que acontece? Ele tem que estar matriculado na escola regular, né? Você tem que tentar a inclusão dele, brigar pro professor auxiliar. Então vamos lá. Depois que você já passou por tudo isso, falar para as mães que já estão nessa luta, né, da inclusão dos seus filhos. Depois que seu filho já está numa escola regular, você já brigou por professor auxiliar, por estagiária, por cuidadora, já reduziu o horário, isso, aquilo, aula de AI, você já tentou de tudo e não conseguiu a inclusão do seu filho, é algo que ele não desenvolve, é algo que traumatiza ele chora, ele não quer ir pra escola, é um sofrimento, ele precisa de mais suporte, você vê que ele não está conseguindo desenvolver pedagogicamente, então aconselho a escola especial. Então o que você vai fazer? Eu vou falar, deixando bem claro, como eu fiz. Talvez para algumas mães seguir o meu exemplo vai dar certo. E eu creio nisso. Mas para algumas não, tá? Então não é uma regra, é como funcionou pra mim, porque eu sei que tem mães na luta, né? Eu tô em grupos, tudo, mães muito tempo na luta, já foram em defensoria pública, isso, aquilo, e não conseguem
a vaga na escola especial pro filho. Uma doutora amiga minha, né, que também tem uma ONG, tem filho com autismo, ela falou: Elô, como que você conseguiu? Porque eu coloquei, né, de um cliente meu para conseguir a vaga na escola e o juiz falou que não, que ele tinha que estar na escola regular, tá? E a gente sabe o que é realmente essa inclusão, né, para as crianças que precisam de mais suporte. Infelizmente elas não existem. E eu falo por experiência própria. Então, para conseguir a escola especial, primeiramente, você já tem que ter tentado tudo na escola regular para a inclusão dele. E o que acontece? Eu consegui porque eu tinha provas de qual o sofrimento dela e que não tinha a inclusão dela. Então, eu tinha agenda com recado falando que ela teve crise, que era para vir buscar. Quando a escola ligava para mim para ir retirar ela, eu fazia assinar no livro da escola em ata que eles ligaram para me retirá-la mais cedo, que não tinha professor auxiliar, que não tinha estagiária, que entrou em crise, que tiveram que me ligar e todas as reclamações possíveis. Eu tinha provas de que não tinha como, né? Eu tinha relatórios pedagógicos, psicológicos, professores, coordenadores falando da tentativa de manter ela dentro da sala de aula, das crises dela. Então você vai reunindo provas. Só você chegar e falar eu quero, ele vai falar não. Ele vai fazer de tudo para seu filho estar na escola regular. Se ele está aprendendo ou não, isso daí não é importante. O que é importante é ele estar na escola regular. Se está tendo sofrimento pra mãe, pra criança, os professores já fazendo cara feia porque chegou aquele menino lá que faz barulho, aquela menina entra em crise e eles já estão com mais alunos, não sabem o que fazer. A gente sabe muito bem como que é. Então, você tem que ter todas essas provas, o máximo que você puder, que você tentou a escola regular pro seu filho, tá? E aí você pede os relatórios da escola para pedagógico, para coordenadora, como que seu filho se comportava em sala de aula, que ele não ficava em sala, isso, aquilo, para ela fazer um relatório completo. Depois que você tem isso, tem um relatório completo, pedagógico, aí você vai conversar com o médico dele. Como eu conversei com o psiquiatra dela, o doutor, é assim, 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 ela é assim, 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 que o senhor já conhece, tentei de tudo e tal. Infelizmente, mesmo com AT, com psicopedagoga, ela não consegue ficar em sala de aula, é isso, aquilo, é crise causando sofrimento e tal. Aí o médico, vai fazer um relatório. Indicação de uma escola especial para sua filha. Vai colocar no relatório todo o relatório dela, as dificuldades dela, as necessidades dela, o quanto que ela precisa de um acompanhamento específico. Ele vai colocar lá o neuropsiquiatra, no meu caso foi o psiquiatra delas, ele colocou, e aí você tem toda a prova que você tentou numa escola regular, os relatórios pedagógicos, o relatório do médico. Lembrando algo muito importante: seu filho, para conseguir a bolsa na escola especial, ele tem que estar matriculado numa escola estadual do governo de São Paulo. Não pode ser da prefeitura, não pode ser particular, tem que ser do estado, porque as escolas têm um convênio com o estado, tá? Então, você pega, o que eu fiz? Tirei ela da prefeitura depois de todo esse tempo, ela já ia pro 4º ano, mas teve a pandemia, então ela quase não foi pra escola. Quando foi terríveis, assim, essas situações. Eu tirei ela da escola, eu pedi a reprovação dela, eu assinei, pedi a reprovação dela, porque é um ano que ela ficou doente, que ela quase não ia pra escola, que trocou professores, que ela tinha crises, ninguém conseguia deixar ela na sala de aula, que ela não teve um desenvolvimento pedagógico, ela teve um retrocesso. Então eu expliquei tudo isso, contei lá tudo, conversei com a supervisora de ensino, diretor, tudo, e pedi a reprovação, porque como eles têm necessidades especiais, eles são aprovados automático. Eu pedi a reprovação dela, né, porque ela não tinha condições de passar pro 4º ano, sendo que ela não consegue fazer as atividades do pré. Então ela não tinha como passar pro 4º ano. Então eu conversei, assinei uma carta de público e pedi. Então ela foi reprovada por 3º ano.
Aí eu fui atrás de conseguir vaga para ela numa escola estadual. Lembrando vocês que foi uma luta, porque você chega na escola e fala que não tem vaga. Mas anota aí, mais uma dica. No final desse vídeo vai ter várias dicas para vocês. Vocês sabiam que eu não sabia que existe uma lei específica para diretores de escola. Eles não podem recusar a vaga do seu filho. Não pode falar, ai mãe, não tem vaga, ai mãe, vou colocar na fila, ai mãe, já tem um limite de autista, já tem 2 autistas na sala, já tem um autista. Não existe esse limite, não existe a fila de espera e não existe recusar. O seu filho tem prioridade na escola que você escolheu, que é a mais próxima de casa, né? Então, a escola aqui mais próxima não tinha vaga, e eu queria, como a minha filha não conseguia estar na escola regular, eu queria matricular ela na do estado, porque eu já tinha um relatório do médico falando que ela não tinha condições de estar em sala de aula, para mim tentar a bolsa. Só que a diretora falou, não tem vaga. Nem foi a diretora, foi uma moça lá da escola, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Eu fiquei desesperada, né? E aí eu fui, conversei com uma supervisora de ensino, fui no DRE, conversei. E ela falou, lembro como hoje, ela pegou e falou assim, não existe isso, tem uma lei, ela não pode negar vaga para sua filha. Na hora ela ligou, na minha frente, ligou para a diretora da escola e falou, Lindinha, você sabia que existe a lei tal, que você pode até ficar presa, pagar multa, que é uma lei específica para diretores, você não pode negar vaga para ela. Tendo vaga ou não, você tem que arranjar vaga para ela. Ela está indo aí com os documentos da Dandara fazer a matrícula dela. E eu fui, né, foi um auê, eu fui lá e fiz a matrícula. Depois da matrícula, eu levei o relatório para explicar que a minha filha não tinha condições de estar numa escola regular, em sala de aula, com 35 alunos, né, eu tinha um relatório médicos, pedagógicos, tudo, e eu coloquei ela numa escola estadual porque eu queria tentar a bolsa na escola especial para ela. E aí depois ela teve que passar por uma avaliação com a coordenadora, com a professora, tudo, com a psicopedagoga da escola, para ver que realmente não conseguia estar na sala. Eu tentei levar na aula do AEE, não tinha o que elas conseguissem fazer. Então eu conversei com a coordenadora, fiz uma outra carta pedindo que enquanto eu estava dando entrada no processo para conseguir a bolsa, que eles mandassem para ela as atividades para ela fazer em casa, igual faziam na pandemia, né? Para ela fazer em casa, eles autorizaram, assinou, então uma vez por semana eu ia até a escola, eu levava ela, né? Sempre levava ela para eles tentarem colocar ela na sala de aula. Então eu levava ela, eles já nem tentavam, eles só cumprimentavam ela, perguntavam dela, via como ela tava e me dava atividade para a semana inteira. E na sexta-feira, eu pegava na segunda, na sexta-feira eu levava atividades para a sala. Para quê essas atividades? Para ela não perder vaga. Porque se seu filho é matriculado, mesmo que a bolsa demore, se seu filho não estiver frequentando, você perde a vaga dele. Então, para não perder a vaga, tinha esse ensino remoto. Então, é uma outra dica para vocês. Se o filho não tem condições, pede uma cartinha pro médico, vai lá, conversa com a coordenadora, com a escola e pede as atividades para ele fazer em casa enquanto você está dando entrada na bolsa na escola especial. Enquanto isso, você pega, ela passou nessa avaliação com a psicopedagoga da escola estadual, que relatou que realmente ela não tinha condições, fora todos os documentos que você já tem. Aí você vai na DRE, você vê qual escola que seu filho está matriculado, qual é a DRE, a Delegacia de Ensino, que é faz parte daquela escola. Aí você leva lá na DRE, você leva os laudos dele, relatório, xerox de documentos, tudo que você tiver certinho. Você vai na DRE e fala que você quer falar na parte de educação especial, que você quer dar entrada no processo para conseguir a bolsa na escola especial para o seu filho. Aí lá você vai dar toda essa documentação, ela vai te atender, você vai dar todo esse documento, ela vai fazer várias perguntas, ela vai abrir como se fosse um processo, realmente. E nisso que ela abriu esse documento, tudo, ela vai te dar um número de protocolo, que é onde você tem que acompanhar
no computador como que tá o processo, né? Como que tá o andamento. E eu fiz isso. Só que no meu caso teve outras lutas, outras discussões, que outro dia eu falo pra vocês, outras brigas. E aí, o que acontece? Depois que você fez isso, você acompanha pelo protocolo como que tá o processo do seu filho. No meio, ligando direto, e-mail todo dia, para onde tem que ir, o que mais tem que fazer, qual que é a informação, o que falta agora, né? O que vocês querem para liberar a bolsa dela. Até que a escola me ligou, falou que tinha saído a bolsa, que a Dri tinha liberado a bolsa e que era para mim ir lá para conversar com eles, né? E já assinar os contratos, levar os documentos. E ali era férias de julho, né, do ano passado. Eles iam entrar em férias. Assinei todos os documentos, todos os contratos, tudo certinho. E já foi liberada a vaga dela, só aguardei quase um mês, né, para começar as aulas, porque era férias do meio do ano, né. E depois eu tava com muito medo, mas ela não chorou nem pra entrar no primeiro dia, foi super calma, feliz. Às vezes ela fica um pouquinho irritadinha, mas é pouco. Super calma, faz atividades, a professora manda foto, depois eu consegui o ligado pra ela, então pega ela aqui na porta de casa, leva pra escola, depois tem um outro ligado que pega ela e traz pra casa. E depois eu conto qual foi as minhas lutas, esse contratempo no meio de tudo isso que eu contei pra vocês. Mas, resumidamente, quer conseguir a vaga na escola especial? Coloque seu filho numa escola estadual. Se ele não tem condições, vai causar sofrimento, pede, né? Conversa para as aulas dele, as atividades serem remotas em casa. Pede, reúne os laudos, ele estando numa escola estadual, todos esses relatórios, você vai na DRE e você pede para dar entrada no processo e você vai acompanhando. Se estiver demorando ou se eles estiverem negando, você vai cobrando, vai mandando e-mail. Quando você mandar e-mail para eles, com qualquer resposta que eles mandarem para você, você manda com cópia para a Secretaria de Educação, para todos da DRE, para o Ministério Público. Você vê qual o Ministério Público mais próximo da sua casa, a Vara da Infância e da Juventude, o GEDUC, Conselho Tutelar. Manda cópia para todo mundo que você puder, para ver que todo mundo tá ciente desse processo. E foi assim que eu consegui a vaga, brigando muito, denunciando no Ministério Público. E você vai pesquisando as leis. Meu filho tá sem frequentar. Eu colocava assim todo dia, para falar que eu tava em cima deles. Minha filha está mais uma semana sem aula, né? Com atividades em casa. Isso tá atrasando a evolução dela, o desenvolvimento. Vocês estão excluindo a minha filha. Se eles forçarem, você fala qual que é a situação dela na sala de aula. Vocês querem que a minha filha volte a ficar se mordendo, a isso, aquilo. E vai mandando e-mail, até que eles vão aguentar mais e falar, vou liberar a vaga para essa criança, porque o valor, o custo é alto, então eles fazem de tudo para negar, mas faça como eu, não desista, tá? Se você conseguiu a bolsa na escola especial, coloca aqui pra gente no comentário como que você fez, dá outras dicas para outras mães, curte aqui, né? Curte, comenta, compartilha, né? Para outras mães, pro YouTube entregar esse vídeo para outras mães, outras dicas. Tem muitas mães perdidas, desesperadas, não sei como conseguir a vaga na escola especial pro meu filho. Então, compartilha nos grupos, WhatsApp, Facebook. Vou deixar aqui o link do meu Instagram para vocês acompanharem lá. Tem várias outras dicas que eu posto dia a dia, como que eu consegui, leis. Então, nos acompanhe lá. Se inscreva aqui no canal, não se esquece. Toca nesse sininho, se inscreve para quando chegar vídeos, o YouTube já te avisar. Vou deixar o link também do vídeo que eu postei explicando como conseguir uma professora auxiliar em sala de aula na escola regular para o seu filho. E eu espero ter ajudado vocês nessa luta, que eu sei que é difícil, mas fé em Deus e garra, vai dar tudo certo. E